O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, então sem mais delongas, passemos para o primeiro dos 3 giros de notícia. Giro de notícias. Bem, Felipe, antes da gente começar esse bloco, né, 2 pequenos disclaimers com o perdão do inglês necessário. Um abraço para os nossos amigos do Café Belgrado. Aliás, playoffs da NBA e do NBB pegando fogo e vai começar a WNBA também, então fiquemos atentos. Mas, primeiro, a Silvia só vai voltar no cheque, né, que será o bloco sobre a nossa quebrada latino-americana, e a gente pede desculpas antecipadas, já que o programa de hoje está lembrando o antigo Record em Notícias, um jornalístico da hora do almoço, ali nos anos 80, 90, também conhecido como Jornal da Tosse, né? Já que eu e o Felipe aí, né, estamos com a imunidade baixa. Acho que foi algum choque térmico quando a gente chegou em São Paulo, tá os dois ficando doentes. Tá uma enfermaria isso daqui. Então fica aí as desculpas antecipadas, né? Bem, passemos para a notícia do domingo retrasado, dia 7 de maio, já que inundações na República Democrática do Congo causaram mais de 400 mortes. Infelizmente, né, tivemos esse cenário na República Democrática do Congo. São especialmente, né, na região justamente de Kivu, né, que é a região, né, perto da fronteira com Uganda, né, perto da fronteira com Ruanda, uma região que já tem muitos problemas de violência, e nós tivemos muitas cheias, né? 2 semanas atrás, né, por conta das chuvas. Além das cheias, tivemos deslizamentos de terra, né, é o período de chuvas, né, na região, inclusive. Então tivemos aí pelo menos, né, 400 mortes e ainda tínhamos pessoas desaparecidas, tá, também, infelizmente. Notícia da segunda-feira da semana passada, dia 8 de maio. Violência sectária na Índia deixa dezenas de mortos. Então, Matias, está ocorrendo algo muito complicado, tá, na Índia, que é o seguinte. A gente comenta aqui, né, já tem bastante tempo, já tem alguns anos, em que nós falamos do nacionalismo hindu, né, do nacionalismo supremacista hindu na Índia, que tem um apoio, né, ideológico do BJP, que é um partido hindu, é um partido nacionalista hindu, embora não seja um partido oficialmente supremacista. Mas os grupos supremacistas são aliados do partido, você tem ligações com lideranças regionais. Então, já tem alguns anos que a gente fala disso aqui. A gente falou recentemente, né, da revisão dos livros escolares no país, que vão diminuir o papel do Império Mughal, né, na história indiana, que era o Império Muçulmano. E o que tem ocorrido, né, nos últimos meses? Os grupos que se veem ameaçados por esse crescimento, né, desse supremacismo hindu, e também os grupos, né, diferenças étnicas, né, que também se veem potencialmente ameaçadas, enfim, estão começando a reagir. Tá? Então, nas últimas semanas, na região de Manipur, que é uma província bem ao leste, né? Embora, né, província é o termo errado, né? O estado, né? Na Índia são estados, né? É o estado bem ao leste do país, tá? Perto da fronteira com Bangladesh. Nós tivemos tensões étnicas envolvendo as populações Kuki e as populações Meitei, que deixaram
pelo menos, tá, 73 pessoas mortas, dezenas de milhares de deslocados e centenas de feridos, inclusive feridos graves e potencialmente deslocados. E não é apenas uma questão étnica, tá? Mas também uma questão que está ligada, né, com religião, já que a maioria dos Kooks são cristãos, inclusive, tá? Enquanto a maioria dos Meitei são hindus. Então você também tem uma tensão religiosa, não apenas étnica. O governo indiano, tá, enviou 10 mil militares para a região, incluindo a invocação, tá, de um artigo de exceção do Código Penal indiano para permitir que os soldados, ou seja, que os militares, tenham funções de segurança pública e possam até mesmo atirar em pessoas que estivessem, melhor dizendo, descumprindo o toque de recolher que foi imposto. Tá? Então, essa violência em Manipur, repito, deixou dezenas de mortos. Ela foi originada, né, em um protesto, né, contra ali o que eles viram, né, com a garantia de um status de representatividade para um desses grupos étnicos, e essas manifestações levaram a confrontos, casas, veículos, igrejas e templos hindus foram atacados, tá? Igrejas cristãs e templos hindus. Pelo que eu vi, os Kooks são em maioria protestantes, tá? Uma herança de contato com missionários ingleses. Então, repito, a gente tem falado muito, né, de supremacismo hindu, porém, agora a gente está vendo também episódios de uma eventual reação desses grupos que se veem ameaçados. O governador, né, o ministro-chefe de Manipur, é do BJP, tá? O senhor Nongtomban Biren Singh, né? Ou seja, o BJP, né, que é o partido do nacionalismo hindu, repito, que é o partido do Narendra Modi, via o seu partido regional. Então é algo a ficar de olho, lembrando que daqui a mais ou menos um ano nós teremos as eleições gerais indianas, que são as maiores eleições do mundo, né? Também falando em eleições em Índia, meu caro Matias, o Congresso Nacional Indiano, que é o principal partido de oposição, né, o partido do Rahul Gandhi, o partido fundado pelo Nehru, né, pelo Mohandas Gandhi também, né, o Mahatma. Inspirado pelo Congresso Nacional Africano da África do Sul. Exatamente. Né, venceu as eleições do estado de Karnataka, tá, que é um estado mais ao sul, na costa oeste do país. Tá? É o oitavo... Ou seja, ao oposto do Sri Lanka. Exatamente, o lado oposto do Sri Lanka. Você foi genial agora. E aí entra aqueles lembretes que a gente fala, né? Tipo, vencer uma eleição estadual na Índia envolve mais eleitores do que muita eleição nacional, tá? Só de curiosidade, esse estado, que não é dos mais populosos indianos, tem mais de 60 milhões de habitantes. Se fosse um país... Pois aquela, né? Se fosse um país... Né? Então... Não dá ideia, né? A gente começou a falar de sectarismo, né? Então, e aí o Congresso Nacional Indiano venceu as eleições e foi uma vitória, uma surra eleitoral, tá? Foi uma vitória bastante expressiva do Congresso Nacional Indiano. E finalmente, para a gente fechar, uma notícia triste, uma notícia trágica da Índia, um caça MiG-21 da Força Aérea Indiana caiu, tá, numa vila no Rajastão, que é o estado na fronteira com o Paquistão. O piloto conseguiu ejetar e sobreviveu, porém o avião caiu em cima de uma casa e 3 pessoas que estavam no chão, no solo, faleceram nesse acidente. Também no começo da semana passada, mais um político do partido do governo etíope é assassinado. Pois é, infelizmente o senhor Omar Lema, que era o chefe do Partido da Prosperidade, né, no estado de Afar, foi assassinado
quando estava indo para a cidade de Adama, né, que fica na região de Orômia. Por que o Matias comentou mais um? Né? Porque a gente já havia noticiado, né, que um dos principais líderes do partido do Abiy Ahmed havia sido assassinado. Agora nós temos esse assassinato e foi o terceiro assassinato, tá, no último mês, de lideranças do Partido da Prosperidade. Tá? Essa notícia ela vem da Deutsche Welle, que cita o jornal Addis Standard, tá? Que é um jornal etíope, como o próprio nome diz. E o que acontece? Né? É interessante porque, assim, não dá para dizer que é uma coincidência você ter 3 lideranças do mesmo partido assassinados num período aí de nem 2 meses. Tá? O primeiro deles foi no dia 30 de março, quando o Desalém Bokonha foi assassinado. Depois, no dia 27 de abril, o Girma Yeshitila, que a gente mencionou aqui no programa. Então, são forças tigrais, são dissidentes tigrais se vingando pela derrota na guerra. Trata-se de uma articulação contra o Abiy Ahmed, trata-se de uma disputa interna ao partido, um expurgo interno do partido. Não sei, são algumas possibilidades que a gente está especulando aqui. Mas coincidência não deve ser. Notícia da quarta-feira passada, dia 10 de maio. Rússia, Síria, Turquia e Irã realizam conversações de alto nível em Moscou. Aqui a gente vai, né, citar algumas notícias ali envolvendo a Rússia e países soviéticos, né, começando pelo fato de que no dia 10 de maio os ministros de Relações Exteriores, né, de Rússia, Síria, Turquia e Irã se encontraram em Moscou, né, para discutir a reconstrução da Síria e o restabelecimento, né, de relações diplomáticas entre a Turquia e a Síria. A gente vai falar no próximo bloco, né, da normalização da Síria. Essa era uma questão que, assim, a gente falou que o Assad era o vitorioso na guerra no primeiro ano, acho, do podcast do Xadrez Herbal, né? Embora a guerra tenha continuado, então é muito claro que ele era o vencedor já naquela época, a gente cantou essa pedra. E aí quando nós tivemos o terremoto, né, que infelizmente deixou dezenas de milhares de mortos na Turquia e na Síria, nós comentamos que o auxílio humanitário à Síria possivelmente levaria a uma reaproximação com os países árabes, ou ao menos, né, serviria de justificativa pública para concretizar essa reaproximação. É exatamente o que nós estamos vendo agora, né? O Assad, nesse momento, o Bashar al-Assad, ele está em Riad, né, na Arábia Saudita, para participar da cúpula da Liga Árabe. A Síria foi reinstaurada a Liga Árabe. Então, agora trata-se de uma recuperação dos laços entre Síria e Turquia. Por quê? A Turquia é um dos principais apoiadores, né, o principal apoiador de grupos contra o governo Assad. A Turquia, né, ocupa territórios indiretamente dentro do território sírio. A Turquia expulsou curdos, né, de suas terras originárias, pensando em devolver, né, os sírios que hoje estão refugiados na Turquia, e que vai ser um assunto eleitoral na Turquia, que a gente vai falar no próximo bloco também. Né, esses sírios retornarem a essas regiões, ou seja, substituir os curdos por árabes nessas regiões, mas ainda, né, então sim, a Turquia é um ator extremamente interessado e investido na Síria, com interesses, muitos deles, bastante opostos ao governo Assad. Então, trata-se de conversas para a reconstrução e também do estabelecimento dessas relações. Aí, meu caro Matias, nós tivemos, no dia 10 de maio também, a Polônia, o governo polonês, anunciando que a cidade russa de Kaliningrado, né, será referida pelo governo polonês em sua comunicação oficial como Krolewiec. Tá? Kaliningrado, até 1945, era Königsberg, né, a histórica capital da Prússia. Né? Não era a capital da Alemanha, a capital da Alemanha era Berlim. Cidade que, durante a Copa do Mundo, o prefeito alertou a população de não agredir os turistas. Sempre bom lembrar. Mas, você queria que ele alertasse para agredir os turistas? Não, eu acho que é um tipo da coisa que não precisa de alerta. Você está... né? É o tipo de notícia que seria interessante ver o Choque de Cultura comentando, né? Mas então, Königsberg,
durante muito tempo foi da Prússia, antes disso foi da Ordem Teutônica, e dois períodos históricos fez parte da Polônia. Tá? E durante esse período, né, de domínio polonês, passou, né, teve esse nome, de Królewiec. Então, aí nós temos uma questão que a gente já comentou aqui, que assim, você sabe que uma situação é complicada, que dois países, né, pode dar problema, quando eles têm nomes diferentes para o mesmo lugar. Tá? E quando a gente fala nomes diferentes, a gente não está falando de tradução, não é London e Londres. Tá? É nomes completamente diferentes. Então a Polônia... Eu gosto de Brujas, para Bruxelas. Brujas? Em espanhol se fala Brujas. Não conhecia. Bruxelas, que é a cidade... A capital da couve. Capital da couve e a cidade mais desenvolvida pela República Democrática do Congo. Né? Porque, né, quem construiu aquela coisa foi o trabalho dos congoleses. Né? Todo respeito. E o Leopoldo II está lá sentadinho no colo do capitão. Mas, então a Polônia, ao fazer isso, a Polônia quer uma reivindicação territorial, é um irredentismo, eles querem anexar Kaliningrado, alguma coisa assim. Não, isso é algo completamente irreal. É apenas uma provocação, né, e mais uma ruptura, mais um distanciamento entre o governo polonês e o governo russo. Né? Mas assim, sempre tem aquele pessoal que gosta de uma guerra, né? Especialmente no YouTube e tal. Então a Polônia vai partir para porrada contra a Rússia e tal. Não, a ideia de que a Polônia pode retomar pela força Kaliningrado é completamente irreal. O que já teve conversas alguns anos atrás era de uma eventual devolução para a Alemanha, ou cooperações com a Alemanha, porém, muito mais no sentido econômico, recuperar o turismo, eventualmente usar o nome Königsberg para iniciativas de turismo, já que você tem ali patrimônio histórico, né? Kaliningrado vem do Mikhail Kalinin, né? Que foi um dos principais revolucionários bolcheviques. É terra do Kant também. É terra do Kant, exatamente, né? O Kant nasceu em Königsberg. Né? Então... Mas ninguém chama ele de filósofo russo. Então, e é onde nasceu a ex-esposa do Putin, né? A mãe das filhas do Putin nasceu lá também. Então, assim, Kaliningrado, repito, é o nome de um revolucionário bolchevique, é um nome que foi adotado pelos soviéticos. Então o governo polonês de direita, né, mais um motivo para eles usarem esse nome, mas repito, é uma provocação. A ideia de que a Polônia vai invadir a região é muito doida. Inclusive, no comunicado, o governo polonês disse que não usaria o nome do Kalinin porque ele seria um criminoso, né, ele participou, né, da decisão que levou ao massacre de Katyn, em 1940, né, que quando dezenas de milhares, né, de soldados e oficiais poloneses que foram tomados prisioneiros pela União Soviética depois, né, da partição da Polônia entre a União Soviética e a Alemanha nazista em 1939, haviam sido tomados prisioneiros, né, e tem esse nome por conta da floresta de Katyn. Né, os números hoje, né, consolidados falam na casa de 22 mil mortos, mais ou menos. Mais duas notícias envolvendo a ex-União Soviética, meu caro Matias. Primeiro, o Alexander Lukashenko, o ditador de Belarus, né, não participou dos desfiles do Dia da Vitória, né, no último 9 de maio em Belarus. Tá? Ele estava para o Dia da Vitória em Moscou. Ele não almoçou com o Putin, como previsto, retornou para Minsk antes, não participou das cerimônias previstas em Minsk e foi publicada uma nota dizendo que ele sentiu ali um desconforto, né? E foi atendido, né? Ele se retirou. Muitas pessoas falaram que ele teve que passar por atendimento médico, que, enfim, que teria ocorrido alguma coisa, aí, né? Como sempre, né? Correm lá os, né, Twitter, Telegram, ele morreu, não morreu, é um sósia, enfim, aquelas coisas. Mas o fato é, ele não apareceu publicamente, né, nos eventos em Minsk, na qual estava prevista a sua presença, né, e também não participou do almoço com o Putin pelo dia 9 de maio.
E, finalmente, o Nikol Pashinyan, o primeiro-ministro da Armênia, vai se encontrar com o ditador do Azerbaijão, o Aliyev, em Moscou, no próximo dia 25 de maio. Território neutro. Assim. Grande mediador, né, dessa questão. Lembrando que hoje você tem 3 iniciativas para uma normalização entre a Armênia e a Azerbaijão. Uma em Washington, outra em Bruxelas, outra em Moscou. Cada um com um foco diferente. E assim, uma coisa que eu ouvi de um diplomata importante lá na Armênia foi que ele falou assim, olha, é muito importante que tenham essas várias iniciativas com diversos enfoques e tal, mas estaria ocorrendo um problema de que uma iniciativa, na verdade, acaba minando a outra, porque alguém quer ficar com os louros, né? Então, um ator não quer que o outro chegue a um acordo, porque senão vai parecer que ele foi passado para trás. E são 3 atores, né? Especialmente a questão com a Rússia, não tem dialogado muito, né? Para ser gentil. Dialogado muito entre si, quero dizer. Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da quarta-feira retrasada, dia 10 de maio. A ASEAN se diz profundamente preocupada com violência em Myanmar. Nós tivemos a cúpula da ASEAN, né, dos países do Sudeste Asiático, na qual, inclusive, Myanmar, né, faz parte, e comentaram, né, sobre a preocupação, né, na violência no país. Por quê? Né? Porque Myanmar, a junta militar de Myanmar, não está cumprindo o acordo que foi estabelecido no âmbito da ASEAN, né, no ano passado, em 2022. Né, a junta militar continua reprimindo as pessoas, continua realizando ataques aéreos contra a população civil. Né, então, por conta disso, né, que a ASEAN se diz então preocupada. Agora, tomaram uma medida mais drástica, tomaram uma medida mais firme, não estão fazendo nada. Inclusive, o Guardian, essa semana, publicou, né, uma matéria que repercute uma denúncia feita pela Environmental Investigation Agency, né, Agência de Investigação Ambiental, que é uma ONG baseada no Reino Unido, de que os Estados Unidos, né, o mercado dos Estados Unidos, continua sendo, por exemplo, o maior comprador de madeira extraída em Myanmar. Né? Enquanto isso, China, Rússia e Índia continuam vendendo armas para Myanmar. Então, todo mundo faz declarações, todo mundo fala que quer retorno à democracia e tudo mais, mas na prática, né, ninguém está fazendo nada. Tá? Infelizmente, junto, né, na região, nós tivemos na região ali do Índico, perto, que afetou justamente Myanmar e Bangladesh, o ciclone Mocha, tá, que deixou pelo menos 450 pessoas mortas, mais de 100 pessoas estão desaparecidas, tá? Muitos prejuízos econômicos. A maioria dos mortos foi justamente em Myanmar, mas também em Bangladesh, infelizmente. E pessoas estão desabrigadas também em Sri Lanka. Notícia da sexta-feira passada, dia 12 de março. Dezenas de milhares marcham em Belgrado contra a violência. Tivemos uma série de protestos em Belgrado por conta daqueles tiroteios em massa, né, nos dias 3 e 4 de maio. Segundo a oposição política, um dos motivos dos protestos era que o governo, né, não estaria criando condições necessárias, né, para a diminuição da violência e questões assim. E milhares também entregaram suas armas, é bom frisar. Isso, e voluntariamente. Né? Voluntariamente. Foi um programa que o governo sérvio disse que ia
receberam os armamentos e as pessoas recebiam, não receberam dinheiro, mas... Uma condecoração. Receberam assim, como se fosse um certificado ali de um agradecimento público, alguma coisa assim. E também protestos contra a situação dos produtores agrícolas na Sérvia, né, que, segundo os manifestantes, são afetados, né, por também políticas do governo e também pela concorrência injusta com produtos agrícolas da Ucrânia. Né? Então, como consequência desses protestos, o ministro da Educação, Branko Ružić, renunciou e o presidente, né, Aleksandar Vučić, anunciou um programa de subsídios para produtores agrícolas. Tá? É interessante mencionar que participaram das manifestações tanto partidos de esquerda, né, quanto também partidos de direita, né, partidos de centro-esquerda, melhor dizendo, né, quanto partidos de direita. E também nos Balcãs, meu caro Matias, agora nesse final de semana, no dia 21 de maio, teremos eleições para o Parlamento Helênico, né, as eleições legislativas na Grécia. E as pesquisas indicam que o Partido Conservador tem perdido cada vez mais a vantagem que tinha. O Partido Conservador, que é o partido que está atualmente, né, no governo, o partido do Mitsotakis, contra o Syriza, o partido de esquerda, né, do Alexis Tsipras, que já foi primeiro-ministro também. Então, assim, as pesquisas indicam os conservadores na frente. Tá? Isso é inconteste. Porém, a vantagem deles está diminuindo. Então, são 300 assentos. Hoje, o Partido Conservador tem 156. Ou seja, ele tem uma maioria, não muito grande, mas tem. A grande pergunta é se o Partido Conservador, né, vai conseguir manter a maioria. Porque além de estar perdendo vantagem nas pesquisas, vai ser a primeira eleição sem o sistema de bônus que existia desde 1990 e foi reformado em 2016. Né, e que teve uma transição. Em 2019 o bônus diminuiu, né. Esse bônus era o seguinte: se o partido ganhasse X distritos, ele ganhava mais assentos, então isso sempre garantia uma vantagem. Então, é a primeira eleição sem sistema de bônus, né? Se não fosse tantas notícias e o fato de que a gente não teve programa direito na semana passada, né, a gente certamente falaria mais da eleição grega, porque é uma eleição muito interessante da gente ficar de olho, pelas relações com a Turquia e tudo mais. Então, o que significa? O Partido Conservador dificilmente vai manter a maioria. Vai precisar formar uma coalizão de governo. Isso não é comum na Grécia, tá? Até por conta desse sistema de bônus que existia desde 1990. Então, e segundo as pesquisas, aí algo que a gente aqui no Xadrez Herbal adora, né? A gente faz lá as contas e tal, vendo as pesquisas, vendo os resultados. É muito provável que a gente tenha um parlamento travado, tá? Que a Grécia vai meio que repetir um pouco, muito provavelmente, tá? Isso é uma análise que eu faço vendo as pesquisas. Tá? A gente não tem os resultados, mas a Grécia meio que vai repetir o cenário que a Espanha estava alguns anos atrás e que Israel estava até pouco tempo atrás, que é você ter que ficar realizando a eleição porque você não consegue formar uma maioria clara, até por conta dessa mudança nas regras eleitorais. Notícia do último domingo, dia 14 de maio. Seita apocalíptica no Quênia já deixou 200 mortos. Infelizmente, né, o número de vítimas, né, da seita apocalíptica, né, do Paul Mackenzie, né, o líder da Igreja Internacional das Boas Novas, né, que mistura ali neopentecostalismo, né, e evangelismo e tal, com políticas, né, ideias de fim do mundo e anti-ocidente e tal. Os números de mortos, infelizmente, aumentaram, e com um detalhe bastante importante, tá? Algumas necrópsias que foram realizadas mostraram que, dentre os mortos encontrados, os restos mortais tinham órgãos ausentes. Tá? Então, estamos falando possivelmente de um esquema de tráfico de órgãos. Um esquema de extração ilegal de órgãos para posterior venda desses órgãos.
Tá? Então isso torna tudo ainda mais macabro, ainda mais bizarro. E isso daqui vai virar série na Netflix daqui a alguns anos, com toda certeza. Também no Quênia, nas últimas 2 semanas, infelizmente, 6 leões foram mortos. Tá? Eles estavam atacando rebanhos de cabras e foram mortos pelos fazendeiros. Tá? Porque, repito, estavam atacando os rebanhos. Então não foi, né, aquela caça, entre aspas, esportiva, mas ainda assim, infelizmente, os leões foram mortos e acaba sendo um ótimo exemplo, né, de como muitas espécies elas não sobrevivem ao contato com os humanos. Né? Então você não necessariamente precisa ter essa caça esportiva, babaca, predatória, mas a mera destruição do habitat natural dos animais, a competição, né, pelos recursos, como no caso os animais que para os seres humanos são domesticados, colocados em fazendas, e para os animais carnívoros são sua fonte de alimento. Lembrando que no Brasil a única caça permitida é de javali selvagem por conta desse aspecto, desse impacto na agropecuária. Né? Isso. Mas um grande exemplo disso, né, é o fato de que, por exemplo, o leão do Mediterrâneo não existe mais. Né? Não sei, os nossos ouvintes não sei se sabem, mas um dia já existiram leões na Grécia. Tá cheio na Bíblia. Na Bíblia. Sim, o Sansão matou um leão, não estava na África. Pois é, as histórias de Hércules. Né? Então você tinha leões no Mediterrâneo, na Península Itálica, e ele foi extinto pelo contato, pela destruição do habitat natural dele. Então é uma notícia, né, ruim, uma notícia triste. E aproveitar aqui e recomendar 2 leituras para os nossos ouvintes. Mandar um abraço pro Giacomo Vincenzo, tá, do ECOA, do UOL, que escreveu 2 matérias sobre o fim do rinoceronte branco do norte. A gente citou, né, o Sudã, que foi o último macho da espécie, que foi sacrificado em 2018, a gente citou na época. Né? E hoje existem 2 fêmeas da espécie. E a esperança de você não ter a completa extinção é o fato de que você tem esperma congelado, né? Você tem material genético congelado para eventualmente salvar essa espécie. Os textos do Giacomo Vincenzo foram de uma sensibilidade enorme, tá? E assim, vamos lembrar, gente, um rinoceronte, ele é um animal enorme, ele é um animal que tem aquela carapaça, ele tem os chifres e tal. Ele parece um tanque de guerra, só que ele é um animal herbívoro. Ele não preda outros animais, ele não tem predadores naturais. Então, assim, o fim do rinoceronte é obra apenas do ser humano. É bizarro isso. E estamos falando de uma subespécie que está extinta. Outras, né, já foram extintas, ocorrem grave risco de extinção. Repito, é um animal que não tem predador natural, mas ao mesmo tempo não é predador. Porque quando o animal é predatório e não tem predador natural, causa um desequilíbrio. No caso do rinoceronte, não. Então, é algo bizarro. Né? Parabéns aí pro ser humano. Ainda no final de semana passado, Suécia vence concurso de música Eurovision. É o legado da banda ABBA. Quem ganhou foi a cantora Loreen, que é o nome artístico da Loreen Zineb Nora Talahui, que nasceu na Suécia em 1983, é sueca, de pais marroquinos. Ela é a primeira mulher a vencer Eurovision 2 vezes, porque ela venceu em 2021 também. Tá? E a segunda artista, né, já que o Johnny Logan também visitou 2 vezes. Agora ela venceu com a música Tattoo, né, tatuagem. Então venceu o Eurovision, que é bastante importante em vários lugares europeus, né, movimenta ali as pessoas, os votos e tudo mais. Então tá aí, parabéns para ela que venceu o Eurovision. Passemos agora para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Namíbia reconhece casamentos entre pessoas do mesmo sexo celebrados no exterior. O que acontece agora é que se um cidadão da Namíbia se casar com um cidadão ou cidadã estrangeiro do mesmo sexo, o casamento será reconhecido pela Namíbia. Tá? Então, vamos supor que um homem, cidadão da Namíbia,
se case com um homem cidadão do Canadá no Canadá. Essa união será reconhecida na Namíbia. Esse casamento não poderá ser realizado na Namíbia ainda, tá? Mas é um passo já adiante. Inclusive, a Namíbia é um dos países, né, que infelizmente ainda tem uma lei que criminaliza a homossexualidade, mas é uma lei do período colonial, é uma lei de 1927. Dos alemães. Não, dos sul-africanos. Dos sul-africanos. Tá. Porque, né, a Namíbia era colônia alemã até a Primeira Guerra. O sudoeste africano alemão. Isso, e aí a Sempre África... lembrando que os alemães eram muito originais na hora de nomear suas colônias. e aí a África do Sul, né, adota como, entre aspas, protetorado a Namíbia, até 1990, né? Se vocês não sabem, a Namíbia se torna independente só em 90 da África do Sul, e a principal exportação da África do Sul para a Namíbia foi o apartheid, né? E aí você tem uma lei de 1927 que ainda está em vigor, embora raramente seja, né, seja exercida. Então, lembrando que hoje apenas um país africano tem o casamento homossexual na sua lei, que é justamente a África do Sul, em 2006, pós-apartheid. Mas então é um caminho, né, é um passo da Namíbia em direção ao reconhecimento do casamento igualitário, porque a gente é muito a favor da família. A gente é tão a favor da família que a gente acredita que existe mais de um modelo de família. Gostamos muito de família. Exatamente. Notícia da quarta-feira passada, dia 17 de maio. Presidente chancela a lei que autoriza a eutanásia em Portugal. O parlamento português regularizou a eutanásia pela quinta vez, né, descriminalizou a eutanásia pela quinta vez. Porém, nas ocasiões anteriores, né, o Marcelo Rebelo de Sousa, que é o presidente português, que fez a carreira política dele, né, no partido de centro-direita, né, no partido mais conservador português, e é um católico praticante, inclusive, ele havia vetado, né, a legalização da eutanásia nas outras 4 ocasiões, sempre alegando questões jurídicas e tudo mais. E aí agora, né, depois da quinta vez, né, foi promulgada pelo presidente. Agora você vai ter, então, a regulamentação da eutanásia. Então, o que acontece? A eutanásia foi autorizada. Agora, o governo, tá, não é o parlamento, o governo vai elaborar em até 90 dias os detalhes e as regras para sua aplicação. Então, em que condições, se um médico, por exemplo, pode ou não rejeitar, né, ter uma objeção de consciência, que muito provavelmente estará na lei, né, como está, por exemplo, na lei portuguesa sobre o aborto de gestação. Então, agora nós vamos ter a regulamentação, né, depois de ser autorizada pelo parlamento e sancionada, chancelada pelo presidente. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 18 de maio. Extrema-direita israelense realiza a Marcha da Bandeira. A Marcha da Bandeira, né, que é uma marcha dos nacionalistas de extrema-direita israelenses, que é realizada, né, no dia 18 de maio, nesse ano, né, porque assim, é de acordo com o calendário judaico, então a data, né, costuma flutuar porque o calendário judaico é lunar, né, mas que é no dia de Jerusalém, que é o dia que celebra, né, a anexação de Jerusalém Oriental em 1967, durante o contexto da Guerra dos 6 Dias. E do que se trata a Marcha da Bandeira, né, que a gente sempre repercute todo ano, porque muitas vezes, infelizmente, ela é marcada por muitos episódios de violência. É uma marcha de nacionalistas, né, de extrema-direita israelenses, levando bandeiras de Israel pelos bairros muçulmanos de Jerusalém, especialmente o bairro muçulmano da Cidade Velha de Jerusalém, né, que é dividido em 4 bairros. Né? Inclusive o bairro armênio. Né? E aí a manifestação começa, né, no portão de Damasco, que é justamente da muralha, né, da Cidade Velha, e passa pelos bairros muçulmanos, como uma provocação, né? A ideia de que, olha, esse território é nosso, isso daqui é nosso, né, com as bandeiras. Enfim, diversas vezes você tem episódios de violência, você tem episódios de tensão. Nós temos sempre a participação, né, e a gente sempre comenta isso aqui, né, da torcida do Beitar Jerusalém, a torcida organizada do Beitar Jerusalém, né, a família, que é a auto-intitulada torcida mais racista do mundo. Então, nós tivemos aí a Marcha da Bandeira, que
teve pessoas detidas, teve episódios ali de violência, mas nada muito... não tivemos, por exemplo, nenhuma morte, felizmente. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News! China boicota a reunião do G20 organizada pela Índia na Caxemira. Fogo no parquinho, Felipe. O que acontece? A Índia, né, é a presidente do G20, como a gente já mencionou várias vezes aqui nesse programa mesmo, vai realizar, né, vai sediar a cúpula do G20, porém a cúpula do G20, né, esse ano será em Nova Delhi, em setembro. Porém, antes da cúpula do G20, você tem uma série de encontros, né, entre ministros de Relações Exteriores e ministros da Defesa. Inclusive, a gente mencionou algumas semanas atrás, né, que o ministro da Defesa do Paquistão, né, esteve na Índia por conta de uma dessas reuniões e coisa que não acontecia há muito tempo, enfim. E aí a Índia anunciou que a reunião sobre turismo, né, ou seja, reunindo ministros e secretários, autoridades de turismo dos países do G20, será na Caxemira. Tá? A Caxemira, todo mundo sabe que ela é disputada entre Índia e Paquistão, mas um pedacinho dela também é reivindicado pela China. A gente já falou aqui bastante da fronteira Índia-China aqui no programa, né, que tem vários pontos ali de discordância. Então, a China já anunciou que vai boicotar esse encontro, tá? Que se opõe à realização de qualquer tipo de evento multilateral em territórios disputados. Sinceramente, é uma frase bastante razoável, né? Porque o governo do Narendra Modi, do governo do BJP, claramente está fazendo uma provocação. É como se a Rússia, quando sediar o G20, decidir realizar uma reunião na Crimeia, por exemplo. Tá? É como se, vejamos aqui, tentar pensar aqui em outro exemplo, é como se, sei lá, Israel fosse realizar um evento nas colinas de Golã. Tá? Enfim, ou seja, territórios que são disputados. Então, a China já anunciou que não irá participar e o Paquistão, muito provavelmente, não vai participar também. Lembrando que assim, o Paquistão não é integrante do G20, mas participou, né, o ministro da Defesa participou daquele outro evento, que era ligado, na verdade, à Organização de Cooperação de Xangai. Peço desculpas pela confusão, depois de horas de gravação meu cérebro já está meio derretido. Então, assim, o Paquistão, ele condenou a realização dessa reunião sobre turismo, mas o Paquistão não tem o que boicotar ou não, porque o Paquistão nem convidado é. Né? Então, repito, só peço desculpas pela cãibra mental, né? Lembrando que o cérebro é um músculo, por isso ele sofre cãibras. Isso é uma brincadeira, tá? Pelo amor de Deus, o cérebro não é um músculo. E é isso.